Oi, hoje eu vou contar pra vocês quais são os erros mais comuns de maquiagem e o que fazer para evitar, como reverter esses erros e umas dicas sobre em relação a essas coisinhas que a gente costuma fazer e às vezes nem percebe que faz. A primeira coisa que eu acho que é o maior motivo de todos os erros é a luz em que você faz sua maquiagem. É muito importante fazer a sua maquiagem numa luz branca, que dê pra ver bem. E se você precisa de óculos, faz a maquiagem, coloca um óculos, vê se tá tudo bem e tira o óculos pra ver. Porque a gente às vezes faz numa luz muito escura e não consegue perceber algumas coisas que depois a gente sai de casa, vai pra uma luz clara e percebe e não fica legal. Isso começa. Tipo, se você mudar isso, você já tem metade dos seus erros eliminados. Se você fizer uma luz boa, você realmente vai conseguir fazer uma maquiagem melhor e mais bonita e sem pesar muito. Falando em pesar, um erro muito comum é passar muito pó. Você passa a sombra, você passa a base, desculpa, e aí aqui, às vezes, a gente acaba passando muito pó e fica marcado quando a gente sorri, ficam aquelas linhas. Isso por quê? Porque você passou muito pó aqui e muita base também. Você tem que passar a base com um pincel que ele espalhe bem, mas que ele não tire a base da pele. Ou com o dedo, eu faço com as próprias mãos e eu vou depositando assim, espalhando e depositando a base. Mas aqui eu costumo passar menos, só realmente para deixar na mesma cor do rosto. E aí quando eu passo pó assim, muito pouco aqui nessa parte. Eu passo pó normal e sempre pouco pó é bom, porque o pó ele vai só dar um acabamento final, uma textura para sua pele, ele não vai esconder nada. Ele só vai dar uma textura na sua pele, o que vai esconder vai ser a base e o corretivo. Outra coisa importante é que a sua base tem que ser da cor da sua pele. E isso você vai perceber quando você for comprar a sua base. Então vai comprar a sua base quando você estiver sem maquiagem e de dia. Porque aí você vai conseguir ver realmente se é o tom certo. E você pode passar aqui e perceber. E aí não vai dar uma diferença de tom entre o seu rosto e o seu pescoço, que é uma coisa muito comum de acontecer. Aí ainda sobre tons de cores e etc., uma coisa muito comum é corretivo muito claro. O corretivo você tem que... Geralmente é bom você comprar a base, o pó e o corretivo na mesma marca, porque assim você vai ter o mesmo tom, tons parecidos. Mas se você não pode fazer isso, tenta aproximar a base e o pó da mesma cor e um corretivo da sua cor e um corretivo mais claro. O corretivo mais claro você vai passar debaixo dos olhos, só um tom mais claro. Então vamos supor, eu uso o NC20 da MAC, comprar o corretivo NC15. Se a sua cor é mais clara, no meu caso que é NC15, compra o NC15 corretivo pra você passar nas suas imperfeições, sei lá, um machucado ou uma espinha, etc., tem que ser o corretivo do tom da sua pele, porque se ele for mais claro, ele vai realçar ao invés de disfarçar. E o corretivo claro, um tom só mais claro, não mais que isso, pra debaixo dos olhos, senão fica muita diferença. E aí quando você for passar o corretivo, você não vai passar na olheira assim, numa forma de canoa, você vai passar em triângulo. Por quê? Porque assim vai misturar com a base e aí vai ficar uma coisa mais natural. Então você passa o corretivo em formando um triângulo e aí você esfumaça ele. Você não pode passar ele só embaixo, não vai dar uma diferença muito grande, principalmente porque tem as bochechas aqui. E aí quando você fizer assim, vai parecer que só tem o corretivo aqui. Então tem que dar uma esfumaçada, quanto mais triangular você fizer, melhor. Eu tô vendo aqui no computador, eu anotei os erros mais comuns, então eu tô lendo. Já falamos de muito pó, já falamos de blush, já falamos de... não falamos disso. Então, outro erro, o blush muito forte. Bom, primeiro você tem que achar um blush do tom que vá bem com a sua pele. Morenas fica melhor uma coisa mais cor terra, um pêssego. Pêssego fica bom em todas as peles. Mas se você é mais branquinha, um rosado fica bom também. O importante é você dosar na hora de passar o blush. O blush ele tem que ser passado nessa parte. Quanto mais pra baixo você passar, mais ele vai dar o efeito de contorno e de um rosto mais fino.
Se você passa mais pra cima, ele realmente dá um efeito mais bronzeado. Mas os dois funcionam bem, você pode passar nessa parte aqui. Só que você não vai querer passar só aqui e deixar isso, essa parte aqui bronzeada e o resto do rosto. Não, você tem que fazer um contorno com bronzer. Por isso que a gente fala que a gente vai passar... De repente você pode fazer, não necessariamente um bronzer, mas um tom de pó mais escuro pra fazer o contorno do seu rosto. E aí você tenta passar o blush em pouca quantidade, sempre em pouca quantidade, só pra dar um up realmente. Fazendo aqui e aqui, você pode passar um pouco nesse contorno. E próximo à raiz do seu cabelo, você tem que passar ele aqui assim, ó. Porque aí se você sobe pra cá, você também junta ele com o iluminador. E o iluminador, ele... Nossa, que diferença de luz. Voltou. Tá. O iluminador, ele tem que ser passado nesse contorno aqui, no C do rosto. E ele vai chegar na bochecha. Então, quando ele chegar na bochecha, ele encontra com o blush. E aí o blush não pode estar muito diferente, porque senão vai ficar blush, iluminador e pó branco, entendeu? Não fica bom. Então tenta sempre esfumar bem o blush e passar bem pouco. Vai colocando, coloca um pouquinho, esfumaça bem, vê na luz branca, coloca o óculos, se você precisa de óculos pra ver como ficou. Se você acha que precisa de mais, passa mais. É melhor passar de pouquinho em pouquinho do que passar muito e ter que tirar e fazer a pele inteira de novo. Então, cuidado com o blush, porque blush demais não fica legal. Outra coisa sobre esfumar é esfumar a sombra. A gente às vezes quer fazer um olho que é um pouco diferente, um olho que vai de um tom, sei lá, de azul para um preto, ou enfim, qualquer tom que seja de cores diferentes. O importante é sempre esfumar bem. Comprar e ter um pincel para esfumar, porque se você só deposita a sombra, vai ficar, por mais que você dê uma esfumada com o dedo, não vai dar certo. O dedo você usa nos olhos para poder depositar a sombra, assim como aquele pincel de esponjinha. Pra você esfumar, é bom você ter um pincel só pra esfumar, e é sempre bom esfumar a sombra, porque senão ela vai ficar muito... vai parecer muito e não fica legal. Mesmo se você faça um desenho nela mais assim, não vai ficar legal. É bom sempre esfumar bem pra ficar mais natural e pra maquiagem ficar mais bonita. Outra coisa sobre sombras. As sombras, elas não devem necessariamente vir até a sobrancelha. Algumas maquiagens, alguns maquiadores profissionais fazem uma sombra que vem até aqui realmente, mas isso vai depender do seu tipo de rosto, do tipo de maquiagem que você quer. Jamais use uma maquiagem de um tom, uma sombra de um tom muito forte que venha até a sobrancelha, porque não fica bom. Vai ficar muito artificial. E o ponto da maquiagem é realçar a sua beleza. E eu acho muito difícil, a não ser em campanhas, desfiles e coisas artísticas mesmo, é muito difícil ficar uma coisa realmente bonita, uma sombra que venha até aqui. Pode até vir até aqui, próximo da sobrancelha, mas não fazendo isso aqui. Não preenchendo tudo. Geralmente a gente deixa essa parte da sobrancelha para aplicar um iluminador, que a gente também vai aplicar nesse C. Mas o iluminador aqui pode ser de um tom diferente desse, pode ser o mesmo, ou ainda pode ser uma sombra mais clara, mais pérola. A gente fala de passar aqui um iluminador, mas não é sombra branca. Tem muita gente que fala, passa uma sombra branca aqui. Não, não é sombra branca. Se você é branquinha, fica menos pior, mas quanto mais morena você for, uma sombra branca só vai piorar. Sempre passa um iluminador. O iluminador você vai passar ele aqui, você pode passar ele nesse triângulozinho da boca, que ele também vai iluminar, na ponta do nariz, pra afinar o nariz, e você pode passar ele aqui. E você vai passar ele esfumando com a sombra, bem de leve, porque assim ele vai abrir o olhar mesmo, ele não vai ficar branco aqui, que não fica legal. Ainda sobre os olhos, uma coisa que é um erro muito, muito, muito comum, que eu já fiz isso quando eu tava começando a usar maquiagem. Tudo bem, eu tinha uns 13 anos, mas enfim, é um erro muito comum. Passar lápis só embaixo. O lápis, geralmente ele só é passado na linha d'água quando ele é de uma cor mais clara, que nem eu já mostrei no tutorial.
você passa nessa linha d'água aqui dentro do olho quando o lápis ele é de uma cor clara ou quando você quer... porque você quer abrir o seu olhar. Lápis preto não se passa nessa parte porque vai fechar o olhar. Muito mais se você passar só embaixo. Toda maquiagem que você passa embaixo do olho, é bom você ter uma maquiagem em cima, uma coisa acompanhando em cima, pra não ficar escuro embaixo, a não ser que você trabalhe com diferentes tons e você queira dar um tchan fazendo, sei lá, uma parte de baixo verde, daí aqui sobe para azul. Mas daí são coisas mais específicas. Para maquiagem do dia a dia, você sempre tem que acompanhar o que você passa embaixo e em cima. Não que você tenha que usar só uma sombra. Não, você pode usar diferentes quantidades de sombra. Você pode usar na parte, na pálpebra, no côncavo, etc. Várias cores de sombra, mas é bom sempre manter um tom parecido. Se você vai fazer uma parte escura embaixo, também faz alguma coisa escura em cima. E não passa lápis dentro preto. Se você for passar, passa dentro, embaixo e em cima. Ainda assim, isso vai fechar muito os seus olhos. Não vai abrir o olhar, vai fechar o olhar. Por isso que a gente passa um lápis claro dentro dos olhos. Porque aí, como o olho é branco, ele dá um tchan, ele não fecha. E ainda sobre lápis antes do batom. Batom vermelho eu uso muito, eu adoro. Só que ao longo do dia, se você não usar um que tenha uma fixação muito boa, bom, ao longo do dia ele vai sair, ele vai borrar. E você, às vezes, não vai poder ficar retocando. Você vai comer alguma coisa, você vai beber alguma coisa, ele vai saindo. Então, como você vai evitar isso? Você pode passar o batom, passar um pó e passar batom em cima, é uma técnica. Mas o que mais funciona e que fica mais natural e que você não vai precisar passar 15 camadas de batom é passar um lápis antes. Mas como assim um lápis? Um lápis de boca. Um lápis vermelho da cor do batom, se o batom for vermelho. Um lápis que acompanha a cor da sua boca. Por quê? A cor do batom, desculpa. O lápis da cor do batom, ele vai servir como uma base, e aí você passa o batom em cima e vai definir a cor dos seus lábios. E o lápis, ele não vai sair tão fácil quanto o batom. Então você vai ficar com a boca... Ainda, se borrar uma partezinha, você ainda vai ter aquele fundo do lápis. Então é muito bom. Eu faço isso e realmente é uma diferença muito grande no fim do dia. Então façam isso, passar lápis antes do batom. E sobre contornar o rosto. Se você tem um blush, um bronzer ou um pó de outra cor, um tom mais escuro que o seu, você vai querer contornar. Onde você vai contornar? Você vai contornar nessa parte aqui para fazer o rosto mais fino. Você pode contornar aqui para dar uma iluminada, mas você não vai contornar aqui embaixo, porque se você contornar aqui embaixo vai dar uma diferença muito grande de pescoço e rosto. Isso é um grande erro. Eu acho que é isso. Eu acho que eu falei tudo, pelo menos tudo que estava aqui na minha lista. Eu fiz esse vídeo falando sobre os erros comuns de maquiagem, não pra criticar, nem falar que eu sei fazer maquiagem melhor do que alguém, porque, na verdade, eu faço maquiagem muito básico, assim. O que eu sei é o que eu leio, o que eu vejo outros tutoriais de maquiagem, o que eu vou atrás, mas eu não sou nenhuma maquiadora profissional. Mas são erros que eu sei que são comuns, são erros que eu já vi gente fazendo, que eu já fiz eu mesma, e que ao longo do tempo, usando maquiagem, eu fui percebendo e fui ajeitando. E coisas que eu já li, eu peguei alguns dos erros e alguns dos do and don'ts do livro da Bobbi Brown. Eu vou mostrar o livro. Esse livro aqui, que é um livro muito legal, e de outros livros que eu tenho também. E o propósito é ajudar a melhorar a maquiagem, porque maquiagem nada mais é do que o seu rosto funcionando como uma tela de pintura. Você pode fazer uma coisa linda, você pode fazer uma coisa que vai realçar, você pode fazer uma máscara, você pode fazer uma coisa que vai piorar o seu rosto. Então, vai depender das suas técnicas, das suas práticas, do que você vai usar, que cores você vai usar. Então, não sei, eu acho que esse é o ponto do vídeo. Eu espero que ajude, eu espero que vocês tenham gostado. E eu gostaria de umas sugestões de vídeos. Eu ia agradecer muito, porque eu não tenho muitas ideias do que fazer. Muito obrigada e até o próximo vídeo.